Bíblia de Jerusalém, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Soltai-a e trazei-los. Se alguém vos disser alguma coisa, respondereis que o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, modesto e montado em uma jumenta e em um jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles as suas vestes. E ele sentou-se em cima. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que o precediam e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. E entrando em Jerusalém, a cidade inteira agitou-se e dizia: Quem é este? A isso as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, na Galileia. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que ali estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: Está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões. Aproximaram-se dele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Os chefes dos sacerdotes e os escribas, vendo os prodígios que fizeram e as crianças que exclamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe disseram: Estás ouvindo o que estão a dizer? Jesus respondeu: Sim, nunca lestes que, da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito, preparaste um louvor para ti? Em seguida, deixando-os, saiu da cidade e dirigiu-se para Betânia e ali pernoitou. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou senão folhas. E disse à figueira: Nunca mais produzes fruto. E a figueira secou no mesmo instante. Os discípulos, vendo isso, diziam, espantados: Como assim a figueira secou de repente? Jesus respondeu-lhe: Em verdade vos digo, se tiverdes fé sem duvidar, fareis não só o que fiz com a figueira, mas até mesmo se disserdes a esta montanha, ergue-te e lança-te no mar, isso acontecerá. E tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós o recebereis. Vindo ele ao templo, estava a ensinar, quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram-lhe: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te concedeu essa autoridade? Jesus respondeu: Também eu vos proporei uma só questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles, porém, arrazoavam entre si, dizendo: Se respondermos do céu, ele nos dirá: Por que então não crestes nele? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Diante disso, responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que ele também respondeu: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje para a vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso para crer nele. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe
abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a hora da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros para receberem os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarraram-no, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso, é maravilha aos nossos olhos. Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois que eles o consideravam profeta.